Olá pessoal, nesse vídeo eu vou fazer um react a um vídeo da Multiversal que trata da questão de Jesus era pobre ou rico. O link está aqui embaixo do vídeo, né? Na verdade, isso foi é uma continuidade de uma conversa, né? Ou seja, eu entendo que os temas vão trazendo para ajudar a entender o contexto do século I ali, que é onde surge o cristianismo, né? Então, mais do que refutar alguém ou outra, é no sentido de você tentar entender o cenário, né? Tentar entender o cenário dali. Então, essas questões, às vezes absurdas, elas ajudam a trazer novos temas para o debate. Então, a ideia desse vídeo é essa, trazer novos temas que não foram colocados antes, né? Eu já tenho um vídeo que fala sobre Jesus pobre, e ali está colocado basicamente os argumentos. E ali o Francis parece que agora no vídeo ele diz claramente que não se trata de Jesus ser rico, eles já mudaram a ideia e traz então a tese de que Jesus era milionário. Jesus não era rico, Jesus era milionário. Bom, mas esse milionário viria da onde essa riqueza toda? Viria dos reis magos, que os reis magos, quando visitaram Jesus, o menino Jesus, trouxeram ouro, incenso e mirra. Na verdade, trouxeram tesouros, trouxeram uma pequena amostra, trouxeram como símbolo, né? Normalmente se dá para uma criança um presentinho, né? Não. Trouxeram, na verdade, grandes tesouros de ouro, de incenso e de mirra. E esses produtos, que eram produtos muito caros na época, vieram em quantidade suficiente para que a família de Jesus fizesse um depósito no banco e pudesse viver de rendas. E assim Jesus era uma pessoa muito rica, ele tinha praticamente os recursos todos garantidos para o resto da vida dele, para toda a família, garantidos por base nesse presente dado pelos reis magos. E ali, então, a narrativa toda mostra uma vida banhada em ouro de Jesus, uma vida nababesca que Jesus exibiu ao longo de toda a sua trajetória, que deixa claramente que Jesus não era simplesmente rico, mas Jesus era milionário. Você pode achar isso meio, assim, bizarro, né? Assim, você está lendo que Bíblia, né? Porque a vida que nós temos ali em Jesus é de uma pessoa que mal tem um lugar para morar, que ele fica morando em Cafarnaum, na casa de amigos, né? Na casa de discípulos. E ele vai na casa de um, para a casa de outro, ele depende do favor de outro, das pessoas. Né? Ele mal tem a roupa de vestir. Ele não tem nada, tem absolutamente nada. Essa é a imagem que passa do Jesus dos evangelhos. Tem uma passagem que fala que Jesus era carpinteiro, isso aparece em Marcos, né? Mas em Lucas, em Mateus, já não diz isso, já diz que é filho do carpinteiro, já saiu o carpinteiro lá de Jesus. Mas de qualquer maneira, a família é de carpintaria, e segundo o Francis, carpinteiro era uma atividade nobre que milionários, eles eram carpinteiros, né? Os milionários da época de Roma eram todos carpinteiros. Aí eu achei interessante que no fundo da live, vocês podem perceber, ele tem esse livro do Zelota, do Jesus de Nazaré, do, do Reza Aslan, né? E ali eu fiquei no chat o tempo todo falando para ele ler a página 59, ele não leu. Vamos ler a página 59? Está escrito lá? Porque se ele tem um livro, é porque ele gastou dinheiro para gastar aquele livro lá, e ele deve considerar o Reza Aslan, né? Pelo menos vale a pena ler, né? Então, vamos ler, né? Já que ele não quis ler, né? Então, vamos ver aqui. Aqui está o que sabemos sobre Nazaré, no momento do nascimento de Jesus. Havia pouco lá para um carpinteiro fazer. Isto é, afinal, o que a tradição diz ser a ocupação de Jesus, um tecton, um carpinteiro ou construtor. Embora valha a pena mencionar que há apenas um versículo em todo o Novo Testamento em que é feita essa afirmação sobre ele, que é Marcos 6,3. Porque Mateus já não vai dizer que ele é carpinteiro, vai dizer que ele é filho de carpinteiro, né? Se essa afirmação é verdadeira, então, como um trabalhador artesanal e diarista, Jesus teria pertencido à classe mais baixa de camponeses da Palestina do século I. Não é milionário. Vou ler de novo. Classe mais baixa de camponeses da Palestina do século I. Um pouco acima do indigente, do mendigo e do escravo. Os romanos usavam tecton
como gíria para qualquer camponês ignorante ou analfabeto. E Jesus provavelmente era as duas coisas. Ofício de milionário não era nem na Galileia, nem entre os romanos. Quem lesse o texto do Evangelho e visse carpinteiro, ia imaginar uma pessoa humilde. Um romano que lesse o Evangelho, ele é o quê? Carpinteiro? Humilde. Fazer o quê, França? O documento da história é isso. Escavações feitas ali na região da Galileia, daquelas aldeias todas, incluindo Nazaré, pobres. Casas pobres. Não tem mansão ali. Não tem palácio ali. É tudo pobre. Vocês estão construindo uma narrativa em cima de uma coisa que não existe. A pessoa que lesse, mas o evangelho é fictício. A pessoa que lesse, onde que é isso? Galileia? Pobre. Milionário na Galileia? Não, não tem. Não tem. Outra questão é tratar dessa questão para você ver as consequências desse movimento. Então, Jesus, ele é descrito como um peregrino, como alguém que depende da boa vontade alheia. Vamos ver o que diz o John Crossan. O John Crossan também tem essa mesma leitura, camponês pobre, da Galileia. Crossan e todos os autores que eu conheço, né? Sérios, né? Todos eles vão... Então vamos ver, o Crossan vai fazer uma analogia com os cínicos. Existia um movimento cínico lá da Grécia, baseado lá no Diógenes de Sinope, que ele viveu entre 404 e 323. Ele era um cínico. Vivia dessa forma, um peregrino, vivia de casa em casa, mais ou menos como Jesus. Ele era discípulo de Antístenes, foi discípulo de Sócrates. O termo cínico da palavra grego cão reflete o desdém deliberado com o qual os cínicos zombavam provocativamente das convenções normais da vida humana. Como assim, cão? Casa. Explicar o cínico que Crossan está pintando de Jesus, pelo quadro descrito nos evangelhos. Cão é um cara que ele faz necessidades na tua frente. Nem população de rua. Ele é capaz de estar ali, pum, parou, fez necessidade na tua frente. Ele se masturba na tua frente. Sem menor constrangimento. Ele está ali, o que o cara está fazendo? Está se masturbando. Na frente de todo mundo. É como um cachorro. É como um cachorro. Por isso se chama cínico. Esse é o Jesus de Crossan. Tá? Milionário? Não, não. Tem nada a ver com milionário, não. Você está muito errado. Você está construindo uma narrativa imaginando um Jesus milionário. Não. Você está muito fora da curva. E as pessoas que estão te seguindo estão todas indo para fora da curva, porque estão construindo um cristianismo assim, de outro planeta. Não é desse planeta aqui. É outra história. Tem nada a ver com o que está descrito nos evangelhos. Estou nem dizendo se é histórico ou não. Estou falando da narrativa dos evangelhos. Então, ainda sobre os cínicos. Os cínicos buscavam a felicidade por meio da liberdade. Tá? A concepção de liberdade dos cínicos incluía-se liberdade dos desejos, do medo, da raiva, do pesar, das emoções, do controle religioso ou moral, da autoridade, enfim, da opinião pública, dos cuidados com a propriedade, da preocupação de ter que sustentar filhos e mulher. Os cínicos ridicularizavam os hábitos dos outros, mas se apegavam rigidamente aos seus próprios costumes. Não apareciam em lugar nenhum, sem o alforje, o cajado e o manto. E sempre andavam descalços. E usavam cabelos e barba compridos. Tem uma passagem de Jesus que ele fala dos discípulos, né, os apóstolos perguntam para ele
se é para levar o alforge é o cajado e o manto. O alforge é como se fosse uma espécie de sacola, onde ele vai, uma mochila para ele guardar as coisas. Cajado, que é para ele dar uma cacetada para se defender. E o manto. E o Jesus diz para não levar alforge, não levar cajado. Ou seja, não levar cajado é a não violência. Não se preocupe com isso. E não levar alforje, não levar cajado, ele acaba ficando diferente dos cínicos. Então, essa recomendação de Jesus, parece que ele fazia a questão de que ficasse diferente dos cínicos. Existia ali uma cidade helenizada ali próxima, em Séforis, né? É possível, talvez, especula-se que pudesse ter cínicos ali em Séforis. Talvez, é uma possibilidade. Tá? Aí o Crossman vai falar sobre as suas opiniões com relação a Jesus ser cínico ou não, né? Ele diz, primeiro, se o cinismo jamais existisse, nada mudaria em minha construção de Jesus como camponês judeu do Mediterrâneo. Então ele faz questão disso. Ele, quando fala que Jesus é cínico, ele não está deixando de dizer que Jesus é judeu mediterrâneo, tá? Ele seria um Jesus judeu cínico, na visão do Crossman. Ele não está abandonando uma coisa. Jesus não está deixando de ser judeu para ser um cínico. Ele está chamando atenção para isso, que ele não está, ele não é um substituto para ser judeu. Então, se quiser imaginar, seria um camponês judeu cínico. E Jesus talvez nunca tivesse ouvido falar dos cínicos, ou talvez soubesse tudo sobre eles e adaptasse o modo como se vestiam ao seu programa, que era bem diferente. Em todo caso, os preceitos sobre vestimenta sem mochila são simbolicamente corretos para o seu programa, no qual os itinerantes não são autossuficientes, mas interdependentes com chefes de família. Em outras palavras, essa interdependência de itinerantes e chefes de família, estabelecida pela ligação entre comer e curar, é dramaticamente simbolizada pelos mandamentos sobre vestimento e equipamento. A ordem para não usar sandálias enfatiza sua pobreza. A ordem para não levar mochila enfatiza sua interdependência. A ordem para não levar cajado enfatiza sua vulnerabilidade, seu estado indefeso de não violência. Então, concluindo, na perspectiva do Crossan, que ele tem essa perspectiva e simpatiza com Jesus judeu cínico, né? É só ele que tem essa visão, tá? Dentro da minha perspectiva de um judeu pobre. Outro sociólogo aqui, o Gerd Thyssen, Movimento de Jesus, ele vai falar também dos cristãos carismáticos, o carismatismo itinerante, que os primeiros discípulos seguiam mais ou menos essa recomendação de Jesus. Então, viam praticamente com a roupa do corpo, dependiam de serem recebidos nas casas e pregarem o evangelho dessa maneira. Eram os carismáticos, cristãos carismáticos. O testemunho mais importante da Didac. A Didac, um texto cristão, provavelmente surgiu na Síria, ali no século II, a Didac, alguns datam até do século I. Segundo essa ordem eclesiástica, os profetas e mestres itinerantes eram as autoridades decisivas, podiam se estabelecer em uma igreja por certo tempo. Está lá na Didac, capítulo 13. Acima deles estavam os apóstolos, que viviam segundo os ensinamentos do Evangelho e podiam permanecer no máximo 2 dias em uma localidade, que é para não abusar do anfitrião. Todos esses carismáticos itinerantes gozavam de um respeito superior aos residentes detentores de cargos. Não surpreende que houvesse abuso dessa consideração. A Didac adverte contra os profetas cristãos viandantes que mercadejavam com Cristo. Ou seja, faziam um comérciozinho ali básico. Né? É apenas raramente que se duvida que aqui se trata de carismáticos itinerantes. Então ele está falando dessa perspectiva, né? E ele vai falar até um debate que teve ali com Richard Hosley, né?
que o Richard Roseley tinha a perspectiva de que esses carismáticos eles iam e voltavam para o mesmo ponto de partida, né? E o Gerhard disse, não, esses caras perambulavam, não tinha pouso certo, né? E eles vão ter uma perspectiva importante ali na igreja primitiva, e à medida que a igreja foi se institucionalizando, né, que a hierarquia da igreja foi se construindo em torno da figura do bispo, né, que ele é que sim teria autoridade sobre a igreja, esses carismáticos gradativamente foram saindo de cena. Mas no início da igreja é bastante comum essa figura. Então, se a gente observa o cristianismo primitivo, seja na comparação com os cínicos, seja nessa figura dos carismáticos itinerantes que aparece ali na Didache, nós temos um cenário que aponta para um contexto de poucos recursos. Jesus era um profeta de poucos recursos. Jesus não era rico, Jesus não era milionário, não deixou essa mensagem. Então a ideia de que isso possa ser sustentado pelos presentes dos reis magos, isso não tem cabimento. A ideia de que pudesse ter um mercado financeiro onde você pudesse viver de renda, isso já é um anacronismo assim, gigantesco. Não existia essa figura lá no século I. Então eu quis trazer, mais para trazer essas figuras, essas perspectivas, tanto do Gerd Thyssen, quanto do Reza Aslan, quanto também do Crossan, do cinismo, e a gente tentar, com isso, ajudar a contribuir a ter um retrato mais fiel do que era o cristianismo no século I. É isso, muito obrigado, então.